Estendam as mãos sobre o nosso irmão aqui e fale: Senhor Deus, abençoe, Pai, o nosso irmão Renato, que ele venha falar da Tua palavra, e não de conhecimento humano, mas que o Teu Espírito Santo use a vida dele para falar conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui essa noite ministrando a palavra do Senhor. Mas eu confesso aos irmãos que eu estou bastante nervoso, suando, né? E desde que o pastor Walter me convidou, desde semana passada, na sexta-feira, né, que eu recebi esse convite de estar aqui hoje para poder pregar, eu tenho estado bastante nervoso, angustiado, na expectativa, como será? Né, e na quarta-feira eu liguei para ele e perguntei: pastor, é eu mesmo ou é o Senhor na sexta-feira? E ele disse: não, é você mesmo, eu não vou estar lá, é você. E aí a angústia ficou mais ainda, a ansiedade, né, aquela, como será, como que vai ser? Mas desde sexta-feira, quando ele me falou que ia ser eu comecei a pensar, porque nós seres humanos, nós temos o costume de sempre estarmos habituados, acostumados com a rotina. Nós sempre estamos acomodados naquilo que está normal para nós. E quando algo nos chama para fazer algo diferente, nós nos sentimos incomodados, com medo, inseguros. E quando o pastor Walter me chamou, eu poderia ir para ele, dar várias desculpas. Não, pastor, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Não, pastor, eu não sei falar, eu não tenho nenhuma pregação, nenhum esboço de pregação. Mas quando eu comecei a pensar em relação a isso, e a pensar naquilo que o Senhor vem trabalhando na minha vida, desde que eu estou aqui na Lagoinha Estoril, eu percebi que, indiferente da situação, indiferente da insegurança ou do medo, que algo que gera em nós, nos tirando daquilo habitual que nós estamos, Deus, Ele sempre está conosco. E nesse decorrer dessa semana, pensando em relação a isso, e pensando não só em relação, né, a estar aqui hoje, pregando a vocês, trazendo a palavra do Senhor, né, saindo do habitual, daquilo que eu estava acostumado, porque era muito cômodo para mim estar sentado, ouvindo a palavra do Senhor, e ter que estar aqui hoje, trazendo a palavra, eu comecei a perceber algo que eu fazia há muito tempo, e que talvez vocês que estão aqui hoje, ainda continuem fazendo, dando desculpas. Desculpas por várias situações que acontecem e que geram em nós, que nos levam a termos que tomar atitudes, mas por medo, por insegurança, nós acabamos dando desculpas. Desculpas para a sociedade, desculpa para nós mesmos e desculpa para Deus. E eu pensando a respeito disso e como testemunho da minha própria vida, eu peguei alguns tópicos que estão como testemunha da minha vida, que fazem parte da minha vida, na minha caminhada, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês, com os irmãos essa noite. E a primeira desculpa que nós damos, está lá em Êxodo, capítulo 4, Êxodo 4, a partir do verso 10. Êxodo 4, verso 10 diz: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor,
Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Vamos entender o contexto deste momento. Moisés estava pastoreando e Deus aparece a Moisés na sarça. E ali naquele momento começa um diálogo entre Deus e Moisés. E Deus diz para Moisés assim: olha, você vai lá no Egito, você vai livrar o meu povo, Israel, das mãos da escravidão do Egito. E Moisés pergunta a Deus então: mas como eu irei até eles? Como eles irão crer que o Senhor me enviou? Aí Deus diz para ele: o que é que você está segurando na mão? Ele diz: um cajado. Joga no chão. E Moisés jogou no chão. E aquele cajado se transformou numa cobra. E Deus disse novamente para ele: pegue essa cobra pela cauda. E Moisés pegou e ela se transformou novamente num cajado. Deus dá outro sinal a Moisés: coloque a tua mão no teu peito, dentro da tua blusa. E Moisés colocou, e quando tirou, a mão dele estava de lepra. Novamente Deus ordena a Moisés colocar a mão no peito, e quando ele coloca, a mão volta curada, sarada. Pela terceira vez Deus dá um sinal a Moisés, dizendo assim: você vai no rio Nilo, você vai tirar a água do rio Nilo, e quando você derramar essa água no chão, essa água vai se transformar em sangue. E quando Deus dá esses 3 sinais para Moisés, aí nós chegamos no ponto que nós acabamos de ler. É quando Moisés, ele olha para si mesmo, quando Moisés, ele olha para a sua vida e ele diz para Deus assim: tudo bem, mas eu não sei falar bem. E essa talvez seja uma das maiores desculpas que nós damos. E eu, na minha trajetória como cristão, eu sempre dei essa desculpa para Deus, para pastores, para líderes, para outras pessoas. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma língua presa. Então, muitas vezes o R sai como L, o L como R, ou quando junta os dois, embola tudo e não sai nada. E eu sempre dava essa desculpa. Não, eu falar em público, não, eu ter que estar ali na frente de uma escola apresentando um trabalho, eu ter que falar para as outras pessoas, de maneira nenhuma, eu não sei falar. Assim como Moisés dava desculpa, eu muitas vezes dei essa desculpa. Quantas e quantas vezes eu era discipulado por uma missionária lá na sede, e ela dizia para mim assim: Renato, você tem que abrir uma célula, você tem que liderar uma célula. E eu olhava para mim mesmo, eu, tímido, com vergonha, não sei falar direito, eu vou ter que falar para as pessoas? Ah, de maneira nenhuma. E era a desculpa que eu mais dava, que eu acostumei a dar. Para os discípulos, para os líderes, para Deus e para mim mesmo. E Moisés deu essa desculpa. Mas a pergunta fica: Deus, ele não sabia que Moisés tinha dificuldade dele, não? Deus, ele não sabia que Moisés não articulava ou não falava bem? Logicamente que sim. E Deus, ele não, quando Moisés interroga Deus com essa pergunta, Deus faz outra pergunta a Moisés: quem fez a boca? Sabe o que isso nos leva a pensar? É que Deus nos conhece, Ele conhece as nossas limitações, e mesmo conhecendo as nossas limitações, Ele quer nos usar. Deixa eu dizer a vocês, irmãos, nós não estamos aqui na Lagoinha Estoril à toa. Você não veio parar na Lagoinha Estoril à toa. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na nossa vida, nessa região.
independente das nossas limitações, independente das nossas dificuldades, Deus nos escolheu e conta conosco. Assim como Deus contou com Moisés para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo do Egito, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dessa limitação que Moisés tinha, Deus usou. Deus, mesmo diante das nossas limitações, Ele quer nos usar. Uma outra desculpa que nós costumamos dar muito, está lá em Juízes, capítulo 6. Juízes 6, a partir do verso 11. Amém? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. A segunda desculpa que nós muitas vezes damos é nos dizermos inferiores ou incapazes. Quando somos chamados para fazer algo, muitas vezes declaramos, assim como eu comecei aqui dizendo, que poderia dar desculpa para o pastor Walter. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, há outras pessoas superiores a mim. Há outras pessoas mais capacitadas do que eu. Gideão, quando ele responde essa pergunta, nós trazendo para português hoje em dia, é como se Gideão estivesse dizendo assim: coitado de mim, é o complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E quantas vezes nós não estamos dando essa desculpa para Deus? Quantas vezes nós não estamos nos comportando dessa forma diante de Deus? Quando Deus nos chama para fazer algo, aí nós olhamos para nós mesmos e declaramos: eu? Ah, eu não. Não, chama outro, a outro mais gabaritado do que eu. Não, eu? Não, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo. Não, o outro lá tem mais recursos financeiros do que eu. Não, o outro lá sabe falar muito melhor do que eu. Muitas vezes temos esse complexo de inferioridade, de nos acharmos menores, incapazes de fazer aquilo que o Senhor está chamando. E é interessante nós analisarmos essa conversa do Senhor com Gideão, porque o Senhor aparece a ele declarando assim: poderoso guerreiro. E depois Deus diz a Gideão assim: com a tua força. Mas quando Deus declara isso,
E Gideão, ele olha para si mesmo, olha assim e fala assim, mas minha força? Como assim? O meu clã, a minha família é a menor de Manassés. E eu sou o menor da minha família. É como se Gideão estivesse dizendo assim, eu sou um zero à esquerda, eu sou o menor, de todos eu sou o pior. E quantas vezes nós não tomamos essa postura de nos considerarmos inferiores, menores, de olharmos para nós mesmos e acharmos que nós não conseguimos, de olharmos para as nossas limitações e acharmos que não somos capazes. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas dificuldades, mas como eu disse, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas dificuldades, o Senhor conta conosco. O Senhor espera de nós uma atitude, uma postura. Quantas vezes nós declaramos, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Mas quando o Senhor nos chama para ser usados, nós nos escondemos, nós recuamos. Aquilo que nós declaramos para o Senhor, usa-me. Quando o Senhor quer contar conosco, quando o Senhor fala, vai, a gente olha para nós e fala, não. Nós temos e precisamos mudar a nossa postura, não só diante de Deus, mas diante da sociedade. Nós precisamos mudar essa cultura de todas as vezes que algo que nos obriga a sair do nosso cotidiano, daquele momento que nós estamos tão acostumados a viver, daquela vidinha tão tranquila que nós estamos vivendo, e quando nós somos e temos que fazer algo diferente, que vai trazer em nós um desconforto, nós recuamos. Como eu disse, eu poderia recuar naquele momento que o pastor Walter me chamou. Eu poderia dar desculpas, mas essa não deve ser a nossa postura. Se nós declaramos para Deus, eis-me aqui, usa-me, nós temos que estar prontos, porque Ele vai contar conosco, Ele vai querer nos usar. Gideão, aquele homem que Deus chamou de poderoso guerreiro, que Deus disse a ele, na tua força, Gideão não conhecia nem mesmo a força que ele tinha. Deus conhecia a força que Gideão tinha. Deus conhece a sua força. Deus sabe que você pode. E muitas vezes você está dizendo que não pode. E muitas vezes você está tomando uma atitude de recuo por olhar para as suas limitações. Quando Deus diz, vai nessa tua força. Vai, eu sou contigo, vai, você pode. Nós temos tanto medo, nós temos tanta insegurança, não é mesmo? Mas se nós tomarmos a postura de irmos e de não somente declararmos, Deus, usa-me, mas tomarmos a postura de andarmos, Deus está comigo, Deus vai fazer, não sou eu que faço, mas é Deus. Nós vamos arrebentar. Com esse complexo, muitas vezes na minha vida, com esse pensamento de inferioridade, eu muitas vezes na minha vida, como empresário, deixei de fazer grandes negócios. Por olhar para as outras pessoas e acharem elas superiores a mim, eu tinha medo de abrir a minha boca e de conversar. Por muitas vezes, com medo e por insegurança, eu deixava situações passarem na minha vida, porque eu achava as outras pessoas mais capacitadas do que eu, e deixava as situações passarem. Eu estou aqui, tenho o privilégio de estar aqui desde que a Lagoinha Estoril abriu. Vim com o pastor Walter lá da sede,
E nesses 2 anos, o que eu tenho percebido e o que eu tenho visto é que muitas pessoas têm tido o privilégio de fazerem, de estarem, mas por acharem que não pode, estão deixando oportunidades passarem. Não permita e não dê essa desculpa para você mesmo, para as outras pessoas e principalmente para Deus. Uma outra desculpa que nós damos muito está lá em Mateus. Mateus 25. Do 14 ao 28. A partir do verso 14, a parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem-o fora, o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Terceira desculpa que nós damos é dizer assim: eu não tenho talento, eu não tenho habilidades. Todos nós fomos formados com talentos, com habilidades, com dons dados por Deus. Mas muitas vezes nós fazemos igual esse servo. Pegamos aquele talento, pegamos aquela habilidade e escondemos. E por escondermos, muitas vezes nós achamos que não temos talento. Mas nós temos talentos. O que acontece é que nós escondemos eles. Nós tomamos a atitude e a postura de esconder esses talentos, de buscar, de alguma forma, não usar esses talentos, de dizer assim:
já que o meu talento é tão pequeno, né? Talvez aquele servo, quando ele olhou e falou, só recebi um talento. Ah, é tão pouco. Mas o Senhor nos deu talento. E esses talentos, Ele nos deu para ser usado por Ele, para a glória dEle. E o Senhor vai nos cobrar esses talentos. E o que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos que Deus tem nos dado? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Nos nossos ministérios, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Como nós temos usado os nossos talentos? Ou como aquele servo, temos escondido? E ainda temos a capacidade, a ousadia de chegarmos diante de Deus e falarmos, eu não tenho talento. Todos nós temos talentos. Todos nós temos habilidades dadas por Deus. Uns diferentes dos outros. Eu não tenho habilidade de cantar. Outros têm. Eu não tenho habilidade de tocar. Outros têm. E a cada um foi dado habilidades e talentos. E todos esses talentos, todas essas habilidades foram dados por Deus para a glória dele. Amém? Fique de pé no seu lugar. O que nós precisamos é tomarmos uma postura diante de Deus, diante da sociedade e conosco mesmo. Imagina se Billy Graham, ao ser chamado por Deus para exercer o seu ministério, Billy Graham tivesse olhado e disse, não, é muito difícil para mim. Não, chama outro. Quantas pessoas não teriam sido alcançadas? Se o pastor Márcio tivesse dito assim, não, esse ministério para mim é muito grande, eu não tenho capacidade para isso. Quantas vidas não seriam transformadas? Se o pastor Walter, ao ser tocado por Deus para abrir essa igreja, aqui na Lagoinha Estoril, tivesse dito assim, não, é muito difícil, ter que abrir uma igreja, ter que administrar. Mas todas essas pessoas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das suas limitações, elas escolheram obedecer a Deus. Moisés, mesmo diante da dificuldade que ele tinha no falar, ele obedeceu a Deus. E ele libertou o povo de Israel da escravidão. Gideão, mesmo com o seu complexo de inferioridade, ele mostrou a sua força e libertou o povo de Israel das mãos dos medianitas. Eu não sei qual é a desculpa que você tem dado a Deus. Talvez você tenha dado outras desculpas que eu nem mesmo falei, mas você sabe. Mas Deus está aqui dizendo essa noite a você, eu conto contigo. Eu sei das suas limitações, eu sei das suas dificuldades, mas eu conto, eu espero você, eu quero usar você. Você pensa que é fácil eu estar aqui na frente hoje ministrando a vocês? Uma pessoa tímida, cheia de vergonha, com dificuldades no falar. Mas eu escolhi. Não sou eu que faço. É Deus. E eu só vou ser usado por Ele.
está ali o meu amigo Denis, e quando eu entrei na Lagoinha, vindo de transferência, foi a mesma época que o Denis converteu, batizou, e nós começamos a ser discipulados pela missionária Márcia. E o meu diálogo com o Denis era da seguinte maneira, não sei se vocês já assistiram na parte de algum filme, onde está o psicólogo com o cliente. E o psicólogo atende o cliente deita na cama, o psicólogo senta, e durante 1 hora o cliente fala. O cliente fala. E o psicólogo? E o cliente fala. E era assim o meu diálogo com o Denis. Né, Denis? O Denis falava. E eu Porque eu sempre tive, e sempre cresci, por ter essa língua presa, essa inferioridade, de achar eu não posso, eu não consigo. Mas desde que eu vim para Lagoinha, Estoril, eu tenho visto e Deus tem trabalhado tanto na minha vida, que eu percebi e que eu vi, Deus, Ele não é ilimitado, para Deus não tem limite, mas eu posso limitar a Deus de agir na minha vida, e durante muito tempo, eu limitei a Deus de trabalhar na minha vida, de fazer aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Como eu disse, quando diziam para mim, abra uma célula, lidera uma célula, eu olhava para mim e dizia, não. Hoje eu lidero célula. E por liderar célula, eu vi, se eu posso liderar célula, se eu posso falar para 5, 6, 10, 20 pessoas, eu posso pregar para 30, 50, 100, 300 pessoas. Se eu posso pregar para essas pessoas, eu posso um dia estar na sede pregando para 6.000. Se eu posso um dia estar pregando para 6.000, eu posso um dia estar no Mineirinho, no Mineirão, pregando para multidões. Por quê? Porque não sou eu, é Deus. Não é por mim, é Deus. Não é as minhas limitações que vão atrapalhar Deus de fazer aquilo que Ele tem para fazer na minha vida. Não é as suas limitações que vão atrapalhar Deus de fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Mas enquanto nós estivermos dando desculpas para Deus, Ele fica impossibilitado de fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele não vai nos obrigar. Essa é uma noite de nós terminarmos e pararmos de darmos desculpas e dizermos, eis-me aqui, Senhor, usa-me, mas estarmos prontos e preparados para que quando Ele nos chamarmos, nós venhamos aí, sem medo. Amém? Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Nós estamos chegando ao final. E todos vocês sabem que ocorreram na cidade uma tragédia. Um avião partiu do Brasil, levando uma comissão de jogadores. E lá em Medellín, a aeronave caiu e matou vários brasileiros. E eu gostaria de, como igreja, que nós orássemos pelos familiares daquelas pessoas que ficaram, que estão ali no estado de Santa Catarina. E vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus que abençoe os pais, os filhos. Porque a Bíblia fala aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, o Senhor fala assim, ó, o Senhor é que tira a vida, o Senhor dá a vida. Ele faz descer a sepultura, Ele faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Então o que aconteceu ali é da vontade de Deus. Vocês podem falar assim, mas é um absurdo. Mas é da vontade, Deus está no controle de tudo, irmãos.
Vocês podem estar certos disso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós queremos apresentar, ó Pai, aqueles familiares, ó Pai. Aquela mãe que está agora chorando, Senhor. Está sem chão, Pai, para pisar. Porque nunca mais vai ver o seu filho, Pai. Aquele filho, Pai, que chora pelos seus pais. Porque os seus pais, ó Pai, foram abatidos, Senhor, nessa tragédia. Mas como eu li na Tua palavra, Senhor, o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida, meu Deus. Meu Pai, ó Senhor, a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor é o Consolador, Pai. Então, como igreja, nós oramos, Senhor, pelos familiares daquelas vítimas agora. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, consola, Senhor, aquela mãe que chora. Consola, Espírito Santo, aquele pai que chora. Consola aquele filho que chora pelo seu pai agora. Meu Deus, em nome de Jesus. É no Teu nome que nós como igreja oramos aqui nesta noite. Pai, no nome de Jesus, abençoe, ó Pai, aqueles familiares daquelas vítimas, Senhor. Pai, eles não vão esquecer, ó Pai, não há palavra, Senhor, que possa, Senhor, mudar, ó Pai, o coração, mudar o sofrimento daquelas pessoas, mas em nome de Jesus Cristo, como igreja, Senhor, ó Espírito Santo, consola, Senhor, aqueles familiares, consola, Senhor, aquele povo que chora, Pai, pelos seus. Consola, meu Deus, oh Espírito Santo, consola cada família, Senhor. É o que pedimos nesta noite, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém. Então é como eu li para vocês e como nós oramos. Não há palavras que possam consolar aqueles familiares. Mas possamos estar certos de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Porque essa tragédia, creio eu, está sendo exemplo para o mundo inteiro. Eu assisti desde o início, eu vi o povo colombiano prestando homenagem às vítimas brasileiras. O mundo parou. Foi uma coisa talvez inédita no mundo, no meio futebolístico, no meio do futebol, talvez seja uma coisa inédita. E creio eu que através disso, muitas coisas irão mudar. Muitas pessoas que viram aquele fato, aquele acontecimento, vão deixar de ser egoísta. Porque essa tragédia foi causada pelo egoísmo, pelo ganho do dinheiro. Mas como nós oramos, que Deus possa consolar os familiares. Feche os seus olhos, erga a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um que esteve aqui nesta noite. Senhor, leve-nos em paz para nossas casas. Que o anjo do Senhor possa nos acompanhar. É o que pedimos a Ti e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vão em paz. Deus os abençoe.